Racismo no Brasil. Como começou e se desenvolveu na história. Com o professor Mattioni. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite para conversar, ajudá-los nesta atividade da escola, que possa ser a primeira de outros trabalhos bem interessantes que vocês realizam. Também parabenizar os professores que tomaram esta iniciativa. Com relação à primeira pergunta, como surgiu o racismo no Brasil, então, embora um historiador, a história possua os seus marcos, né, ou seja, para delimitar o começo de uma era, como por exemplo a era contemporânea, que tem como marco a Revolução Francesa, ou definem fatos que definem o início ou o fim de um acontecimento, como por exemplo no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, eu sei o fim, em 1945, definir uma data para a origem do racismo no Brasil é delicado, porque uma vez que nós estamos falando de uma questão imaterial que reflete na nossa sociedade, mas que, por se tratar de uma situação de aversão ao próximo, de preconceito, de noção de ideias de superioridade, de domínio sobre o próximo, de aversão, de xenofobia, de adotar elementos ou fatores, ou construir identidades ou aspectos só para diferenciar uma pessoa da outra devido à sua cor, por exemplo, cor da pele. No campo da história é muito delicado você definir um marco para a origem do racismo. Então essa pergunta, eu sinto muito não poder respondê-la, mas claro que podemos definir isso também como situações de diferenças por aspectos culturais de identidade que contribuíram para o racismo no Brasil. E já com relação à próxima pergunta, se ainda existe racismo nos dias atuais, a resposta é sim. Não há dúvidas quanto a isso, e o racismo irá permanecer dentro da nossa sociedade. Por isso a importância de debater sobre o assunto, definir o que é racismo, apresentar punições a quem comete atos provocados pelo racismo, sejam por movimentos que defendem, por exemplo, a escravidão do ser humano devido à diferença, por exemplo, na cor da pele, ou você atribuir a problemas que existem no seu país graças à presença de estrangeiros, por exemplo, e não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e entre as diferentes identidades e culturas presentes nos seres humanos, o racismo ainda existe, e principalmente quando há uma alimentação, você alimenta a construção da ideia de que o ser humano ele é dividido em raças. Uma ideia, inclusive, que foi alimentada durante muitos séculos na Europa, onde você dividia o ser humano em raças brancas, negras, e dentre outras. E isso era um exemplo também do racismo e da divisão do ser humano. A função de um professor nesse caso é combater essa noção, essa construção, e mostrar que só existe apenas uma raça, que é a raça humana. Com relação a se ainda existe, onde nós podemos ver casos de racismo, bem, você pode verificar quando existem estabelecimentos comerciais onde, por exemplo, existe uma placa que proíbe, escrito exatamente assim:
proibida a entrada de pessoas estranhas, por exemplo. Hoje, felizmente, isso não se faz tão presente quanto antes, mas era comum em alguns estabelecimentos você ter essa placa, você deixar de contratar pessoas ou de conversar com pessoas por considerá-las inferiores, sejam por um pensamento diferente do seu, mas principalmente pela cor da pele ou pela condição social. Existe sim racismo quanto a isto. Você atribuir a problemas, você sempre culpar o outro por problemas, sejam sociais, econômicos, que afligem o município, a região que você habita. Tudo isso é nítido e presente na nossa sociedade. Você também sempre acreditar que situações, parentes, antepassados eram melhores do que os outros, por exemplo, você trabalhar a noção de cultura, de que existem pessoas que possuem culturas e outras não. Isso também é um exemplo de racismo que serve de legitimação, inclusive, para práticas racistas. Então, lembrar que o racismo vai muito além da pigmentação na cor da pele. Está na identidade, está em questões econômicas, questões de educação. E, finalizando com a sua pergunta, como você acha que podemos lutar contra esse problema? Começar com práticas e atividades que vocês estão realizando, por exemplo. Não tornar o racismo um assunto esquecido, omisso, acreditar que não há racismo, acreditar que tudo está superado, que não há problemas, quando na verdade tudo isso, o racismo se faz presente, se fará presente nas próximas gerações, infelizmente, mas deve ser combatido, deve ser denunciado e precisa-se de políticas de punição, de alerta, de coerção e principalmente a educação. A educação tanto na escola como nos lares, para que possamos lutar. Claro que seria um sonho maravilhoso dizer que o racismo irá acabar um dia, mas diante da sociedade que nós vivemos, na perspectiva da natureza humana, de acreditar que o ser humano é mau por natureza, o racismo permanecerá. Entretanto, cabe a nós combatê-lo, cabe a nós alertar, e cabe a nós questionar, mas principalmente educar. Eu espero ter ajudado, Vinícius, e desejar parabenizando pela atividade, pelo trabalho que vocês estão realizando, e boa sorte. Mas como podemos acabar com esse racismo? Com o antropólogo Gesser Alves. Bom dia, meu nome é Gesser Alves de Araújo, sou graduado em Filosofia e pós-graduado em Antropologia. O Vinícius me mandou uma pergunta sobre como o racismo pode ser combatido. E creio eu que o racismo ele pode ser combatido seguindo alguns princípios. O primeiro dele é reestabelecendo os conceitos. Hoje nós temos um pré-conceito a respeito do ser humano e esse pré-conceito ele precisa ser redefinido. Quando hoje a sociedade ela divide o ser humano por classes, por cor, por religião, por raça, e enquanto isso existir, haverá sempre a discriminação e o racismo. Quando nós estabelecemos o conceito em que todos nós somos seres humanos, a cor ela cai por terra, onde um ser humano ele não pode ser melhor do que o outro, onde todos os seres humanos são iguais. Então eu creio que o
o racismo e toda forma de preconceito, toda forma de intolerância, ela precisa ser redefinida, não por divisão, mas sim pelaquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, independentemente da sua raça, da sua cor, do seu credo, nós somos iguais. E eu creio que essa verdade, ela deve ser ensinada a partir dos lares, das famílias. As famílias têm como seu ponto principal o ensino, as famílias têm seu ponto principal a educação, deixando a parte do conhecimento para o Estado. Então é a partir do lar que se constrói uma nova sociedade, estabelecendo um conceito único de ser humano e não de homens e mulheres divididos por sua cor ou por sua raça. Então eu creio que assim nós podemos, de fato, extinguir o racismo e toda forma de preconceito e intolerância.